Oi, 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 tudo bom? Você aí mesmo, que tá sentado, tá no sofá, tá no seu quarto. E aí, criançada, tudo bom? Como foi essa semana que passou agora? Tá tudo certo? Eu espero que tenha sido tudo na paz de Deus. E eu tô aqui agora pra gente ter um novo momento com Deus, mais um, né? Porque eu espero que a gente tenha todo santo dia. E é o seguinte, eu trouxe outra convidada hoje, muitíssimo especial, a minha Raninha. Oi, gente. E a Raninha hoje tu vai ajudar a gente aqui com essa história, hein? Já tá sabendo qual vai ser hoje? Eu não sei. Não sabe, né? É Eu surprise. espero que seja bom. Surprise! Olha só, é o seguinte, pessoal. Vamos começar o nosso momento com Deus aqui, com uma oração, chamando o Senhor para estar com a gente nesse momento, para receber o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso estudo bíblico, para Ele estar podendo estar explicando cada vez mais para a gente entender melhor a palavra dEle. Afinal, a palavra de Deus, ela é o que mesmo, Hannah, pra gente, pros nossos pezinhos? Ela é a luz para a nossa palavra. Não, na verdade é a luz para o nosso caminho. Isso. Ela é luz para o nosso caminho, ela é lâmpada, não é? É a lâmpada Para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Então, vamos lá juntar as mãozinhas, fechar os olhinhos, nos concentrarmos nesse momento. Para você de 5 aninhos, 6 aninhos, 7 aninhos, 8 aninhos, 9 aninhos, 10 anos, 11 anos. Já não falo mais 10 e 11 aninhos, a criançada não quer, né, Hannah? Com 10 e 11 já vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Tu és o nosso Rei, Senhor, Tu és o nosso amado. Nós louvamos e glorificamos o Teu santo e poderoso nome, Senhor. Obrigada por ser o nosso Pai, por nos conceder tantas bênçãos. Obrigada pela vida de cada criança que está aqui comigo hoje, Senhor. Cada criança que está nesta oração, visita cada uma, Senhor. Planta a semente da Tua palavra em cada coração, em cada lar. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Amém, amém. Então vamos lá. Olha, hoje a gente vai dar continuidade no livro de Samuel, né? A gente estava falando, estamos no livro de 1 Samuel, e a gente viu na aula passada aqui, meu nome é Larissa, tia Larissa, trabalho no Ministério Infantil da Iboa, nossa igreja amada, Igreja Batista do Olho d'Água. E a gente tinha visto 1 Samuel capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Vimos uma belíssima história sobre o nascimento do Samuel, né? Que é o nosso protagonista aqui nesse livro. E a mãe de Samuel? Quem lembra quem era a mãe de Samuel? Era a Ana. Então bota pra mim a Ana, pro pessoal ver aqui que a gente vai só lembrando o que aconteceu. Essa era a Ana. E o esposo dela? Era o Eucana. Mas eu não vou botar ele aqui porque isso aqui a gente tá só reprisando. A gente viu um grande milagre na nossa última aula. A Ana, que não podia ter filhos e que inclusive era motivo de zombaria da outra esposa do Eucana, da Penina, ela conseguiu ter vários filhos. Mas primeiro ela teve um filho que foi prometido de volta. Um filho mais 5. Ou seja, 6 filhos. 6 filhos. O primeiro filhinho que ela teve foi o nosso querido Samuel. E o Samuel foi fruto de uma oração que ela fez e uma promessa. Ela prometeu que daria esse filho ao Senhor para trabalhar na obra dele todos os dias de sua vida. Então ela só amamentou o Samuel e deixou ele na igreja, né, no templo com o sacerdote Eli, trabalhando, e lá ficou Samuel. Mas depois disso, Deus deu uma bonança de bênçãos para ela. Deus deu um filho, outro filho, outro filho, outro filho, mais outro filho. Ou seja, para quem estava amargurada, ela chorou amargamente diante do Senhor, colocou os seus pedidos diante do Senhor. Ele ouviu a sua oração, porque o que Deus faz com a nossa oração? Ele escuta.
E diz Ele recebe e diz que Deus guarda todas as nossas lágrimas. Ele sabe de tudo que a gente sente, mas é preciso a gente colocar em oração. Então eu convido você a estar sempre orando, não importa se é criancinha. Aí que tem que começar, é desde criança, porque é da criança que a gente vai fazer o adulto. Se não ora quando criança, não vai orar quando adulto. É agora, tá? E o Samuel começou desde criança. E o Samuel, a mãe dele visitava ele todo ano, levando uma túnica, um presentezinho pra ele. E foi assim, e o Samuel foi crescendo, tá? Só uma revisão pra gente dar continuidade pra essa história. Ele foi crescendo, o Samuel foi orando, foi trabalhando no templo, foi pregando para as pessoas e todos ali conheciam Samuel como um homem de Deus. E Samuel cresceu e ficou um homem do Senhor maravilhoso, trabalhando na obra de Deus, falando da palavra dele. E o Senhor continuou abençoando Daniel por todos os dias da sua vida. E aí vocês se lembram que o Eli, que foi o sacerdote que ficou com o Samuel lá, ele tinha 2 filhos, certo? E esses filhos, eles não eram do Senhor. Eles não eram de Deus. Nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Hannah, você sabe qual era o hábito deles? O que eles costumavam fazer? Você sabe? Não sei, eu vou aprender agora. Pois então, aprenda agora. Eles pegavam os sacrifícios que as pessoas levavam para Deus, eles ficavam metendo a mão e pegando uma parte. Olha que coisa feia. Isso é desdenhar de Deus, não é? Isso é não ligar. E o Eli não tinha uma postura mais firme diante disso, certo? O Eli não tinha uma postura firme diante disso na educação dos seus filhos. E Deus não aprovou isso. E Deus, inclusive, apareceu para Samuel falando que isso seria punido, que ele iria tirar sua bênção da casa de Eli. E o que aconteceu foi exatamente isso. Antigamente, olha como é que ficavam aqui as pessoas. Essa aqui, as pessoas estão todas assustadas, porque elas vão no templo oferecer os sacrifícios. E como é que ficavam os filhos de Eli? Os filhos de Eli ficavam, Ofni e Finéias, ficavam pegando o que eles levavam, tinham posturas completamente contrárias aos ditames do Senhor, né? E aí nós vamos dar continuidade nessa história. Deu pra pegar? Então vamos lá. Nós vamos dar continuidade que os filisteus... Não, os filisteus não, Sim, vamos fazer o quê? Vão ir pra cima do povo de Israel. Esse povo, os filisteus, eles eram inclusive conhecidos como povo do mar. Parece que eles vinham de ilhas, da ilha de Creta, não sei, de uma ilha lá perto. Era gente do mar, que eles eram um dos povos que eram chamados de gente do mar, eram os filisteus. E aí eles invadiram e ficaram na região costeira do sul de Canaã, perto da fronteira com o Egito. E nós vamos falar desse povo que é um povo cheio de deuses. Baal, Astarotes, tantos deuses que eles tinham que, enfim, Dagon. E aí nós vamos começar então. Então é o seguinte, o Samuel cresceu e falava de Deus para todo o Israel. Mas falando em Samuel, eu já assisti um filme inteiro dele. Já, né? Lá na sala. É sempre bom assistir desenhos bíblicos. Eu também assisti a de Moisés e a de Samuel, só. Excelente gosto para filme que você tem, né? Uhum. Continue assim. Olha só, então vamos continuar aqui, vamos correr aqui, tá? Vamos lá. É o seguinte, como Hannah falou, pega os soldados dos filisteus para mim, Hannah. Apareceram os filisteus querendo guerrear e dominar o povo de Israel novamente. É uma briga que eles sempre tiveram, os filisteus. Eles são um povo cheio de deuses, com costumes nada a ver com os costumes do Senhor, com festas assim horrendas. E aí, eles invadiram, foram para cima do povo de Israel. E o povo de Israel, nessa época,
não estavam muito próximos ao Senhor. E vocês sabem, por tudo que nós já falamos antes, até mesmo na Igreja Batista do Olho d'Água, quando a gente veio do livro de Juízes, quando a gente não está perto de Deus, a gente não vai conseguir colher as bênçãos do Senhor. É como um guarda-chuva. Tá com uma tempestade muito forte. E aí, tem aqui um guarda-chuva, que é o Senhor. Se você não vier para de perto, para debaixo do guarda-chuva, você vai pegar chuva ou vai levar uma trovãozada na cabeça. Pois é, você vai se molhar, entendeu? Então você precisa estar perto do guarda-chuva para não pegar a chuva. E você precisa estar perto de Deus para, no caso, pegar as bênçãos dele, a proteção dele. Ele é o nosso guarda-chuva. Lúcifer não nos roubar dele. Também, exatamente, temos que estar no caminho para a gente não se desviar do caminho com as coisas do Lúcifer, né? Então, olha só, eles entraram lá, os filisteus, eles propuseram uma guerra, uma briga junto com o povo de Israel e, pasme, 400 mil homens de Israel morreram, foram abatidos. E por quê? Porque eles não estavam diante do Senhor. Eles estavam misturados, adorando. Não estavam tão perto. Estavam adorando a outros deuses. Estavam praticando o costume dos outros povos. E nós somos um povo separado. E a gente não deve praticar o costume de outros povos. Por exemplo, a gente não deve, por exemplo, o que, Hannah? Mentir. Não deve mentir. Mas a gente não deve ir para Halloween, que é costume de um povo que não é do povo de Deus. Carnaval também. O carnaval, exatamente, a festa da carne. O carnaval não é costume do povo de Deus, então não faça. Não. São João também não pode. Também não pode, porque não é. Justamente o nome já vem, é o Santo João. Exatamente. Então, e o único santo da terra é o Santo Jesus. Exatamente. Então, todas essas festas que são de outros costumes que não das pessoas do Senhor, que somos nós separados por Deus, nós não devemos estar misturados. Eles estavam se misturando, então perderam a bênção do Senhor. 400 mil homens nessa batalha aqui que os filisteus foram para cima. Morreram. E aí o que acontece? Quando eles voltaram para o arraial e disseram os anciãos: por que nos feriu o Senhor? Vamos lá abrir a Bíblia, galerinha. 1 Samuel, capítulo 4. 1 Samuel, capítulo 4. O versículo é o versículo 3 que eu estou lendo agora. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor? Hoje, diante dos filisteus, tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre da mão dos nossos inimigos. Então eles pensaram, será que a solução é trazer a Arca da Aliança, que já foi explicado em outras aulas aqui, lá na Igreja Batista, que a Arca da Aliança ela foi feita na época lá do livro de Êxodo, lá com Moisés, quando eles estavam atravessando os desertos até chegar na terra de Canaã. Eles fizeram a Arca da Aliança, tudo sob medida e orientação do Senhor, onde eles guardaram os 10 mandamentos e onde Deus falava com Moisés. Era uma forma de que eles sentiam o Senhor Deus mais se fazer. É uma forma que Deus encontrou de se fazer presente junto com eles naquela travessia. E a arca foi acompanhando eles. E aí eles pegaram a Arca da Aliança e trouxeram para o arraial. Em vez de eles arrumarem a vida deles com Deus, eles puxaram a arca. Adivinha o que aconteceu, Hannah? Não assistiu o desenho? Eu assisti, mas só que eu não assisti. Fica sentadinha. Eu não assisti a parte inteira. Então eu vou te contar. Deu uma pausa. Então é o seguinte. A Arca da Aliança foi tomada, e essa Arca da Aliança era de uma importância enorme, como eu vim falando aqui para vocês, para o povo de Israel. Era onde o Senhor manifestava sua presença para falar com Moisés à época, e é onde eles colocaram alguns itens dentro, valiosos para eles, dentre eles os 10 mandamentos, as 2 tábuas com os 10 mandamentos. Tinha também dentro, o que tinha dentro? Tinha um vaso com maná. Maná é um pão que Deus mantinha sempre fresco
para poder passar para as pessoas que Deus sempre vai dar provisão na sua casa, que não vai faltar comida. Tinha dentro os 10 mandamentos para a gente não esquecer que tinha que cumprir com a palavra do Senhor, com o que ele pedia. E tinha também a vara do Arão, certo? Com um broto. E é o seguinte, os filisteus, levaram a Arca da Aliança para eles. E nessa batalha, sabe o que aconteceu? Deus não protegeu os filhos do Eli. O Ofni e o Finéias morreram. E aí chegou um homem desesperado que conseguiu correr do massacre, porque os filisteus ali, o do exército, eles estavam massacrando os israelenses, e os israelenses já estavam fugindo. E esse aqui conseguiu voltar lá pro arraial deles, e aí ele foi e encontrou Eli sentado. O Eli, o sacerdote ali, já estava sentado à porta do templo. Ele já estava cego essa época, ele já tinha 98 anos. E aí ele desesperado, deixa assim, chega pra cá assim, um pouquinho pro pessoal dar uma olhadinha. Chega, não, assim não. Um pouquinho assim só. Isso, não, amor. É só você sentar um pouquinho pra lá. Vamos lá, põe um intervalinho aqui. Não foi, rainha? Então vamos lá. Ele chegou desesperado, falando pro Eli assim: meu Deus, você não sabe o que aconteceu. Fomos totalmente massacrados. E os filisteus mataram teus 2 filhos, Ofni e Finéias, e levaram a Arca da Aliança. Quando Eli ouviu... Senha do coqueiro. Quando Eli ouviu que... Ele desmaiou, mas só que... Ele desmaiou, mas só que quando ele desmaiou, ele caiu de uma altura tão alta que ele acabou morrendo mesmo desmaiado. Exatamente. Eu disse aqui primeiro, senha do coqueiro, porque lá em casa os meninos dizem assim, quando a coisa que acontece é muito feia, tipo alguém morre, a gente vai dizer assim, senha do coqueiro. Então ele senha do coqueiro, ele morreu. Enfim, ele deu a notícia: Eli, teus filhos morreram e levaram a Arca da Aliança. Quando Eli ouviu que levaram a Arca da Aliança, que era tão valiosa, e que ele tinha sido incumbido de, inclusive, proteger aquela arca, ele desmaiou e caiu da cadeira. Só que quando ele desmaiou e caiu da cadeira, como ele já era velho, ele caiu de mau jeito, quebrou o pescoço. E aí ele morreu e se cumpriu o que Deus havia falado. Não, que ele ia tirar a bênção. No meu desenho. Que ele ia tirar a bênção do Senhor deles. E que o que ia acontecer? Eles todos iriam morrer. Vamos continuar. Já no meu desenho, o homem, né, veio avisando pra ele, mas só que ele estava em pé, junto com Samuel. Mas aqui na Bíblia ele estava sentado, tá? Aqui na passagem, a passagem Não, descreveu direitinho. Eu tô explicando como foi o meu filme. E aí depois o Samuel, ele tava esperando que acontecesse alguma coisa. Ele pensou que ele só ia desmaiar, mas ele se lembrou que tinha uma altura. E aí ele desmaiou, uma cerca quebrou, né? E aí ele caiu no chão. Aí Samuel pelo menos tentou pegar ele, mas só que não conseguiu. Enfim, Eli morreu, faleceu. E aí nós vamos continuar aqui, Raninha. Calma, Raninha, te acalma. E aí nós vamos continuar aqui. O Eli acabou morrendo e os filisteus estavam fazendo o que queriam, mas aí eles pegaram uma arca, gente, e disseram assim: vamos botar essa arca aqui dos deuses do povo de Israel. Eles falavam os deuses do povo de Israel porque eles tinham vários deuses e eles pensavam que os israelitas também tinham vários deuses. Só que não, nós somos monoteístas, nós temos apenas um único Deus e o mandamento dele é esse, a gente não ter outro. Jamais. A gente é israelita, mãe? Nós não somos. Olha, isso é outra questão. Nós não somos povo de Israel, mas nós estamos falando aqui do povo de Israel. Mas essa questão de o que somos, o que viramos, nós vamos falar em outra aula, tá bom? Bom, eles botaram a Arca da Aliança perto do deus Dagon deles, uma estátua que eles diziam que era deus deles. Aí eles colocaram a Arca da Aliança do lado, no mesmo local que estava o deus Dagon. Eles tinham levado a Arca da Aliança lá para Asdod. E aí, igreja, quando né? foi de madrugada, sabe o que aconteceu? De madrugada,
eles se levantaram bem cedinho, o pessoal de Asdod, quando eles foram olhar o Dagon, a estátua do deus falso deles de Dagon, estava caída em frente à Arca da Aliança, como se debruçada diante da Arca do Senhor. E aí eles juntaram o Dagon e colocaram no lugar certo. Aí, no dia seguinte, quando foi de madrugada, de novo, o Dagon estava lá caído, revirado, de bruço, e ainda por cima, sem os braços, sem nada, só com o tronco, tinha cortado, tinha caído de bruços, e ele estava com a cabeça cortada e com as duas mãos também cortadas. E aí, depois disso, as pessoas de Asdod e o povo começou a ficar tudo cheio de tumores e doenças. Outros morreram. Enfim, viram, nossa, temos que tirar essa Arca da Aliança daqui, porque esse Senhor que aí habita, ele pesa a mão contra a gente. Mas é claro, são os filisteus. Então eles pegaram essa Arca da Aliança de Asdod e levaram ela lá para Gate. Em Gate aconteceu a mesma coisa, outra cidade dos filisteus, porque são 5 príncipes, mas eu vou já falar para vocês. E aí foi para Gate. E aí em Gate aconteceu a mesma coisa, um horror, um monte de gente morreu, criaram tumores nos outros. De Gate foi para Ecrom e aconteceu a mesma coisa. Meu Deus, nunca vai acabar? Exato. E aí? E agora o que fazer? Aí os reis, os 5 reis lá do povo filisteu, vamos botar aí para mim, por favor, Hannah, os 5 reis. Vamos botar um do lado do outro. Olha só, o rei, outro rei, estavam muito preocupados e se reuniram. Não, nós temos que saber o que nós vamos fazer com essa arca. 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus e por onde ela ia o Senhor pesava a mão, destruindo mesmo. Então eles se reuniram e disseram assim, vamos chamar sacerdotes e adivinhadores e vamos ver o que eles dizem pra gente, como é que a gente pode resolver esse problema. Certo? E aí, eles chamaram. E os sacerdotes começaram a discutir o problema. Bem aqui. Ah, mas o que a gente pode fazer? O que será? Os sacerdotes e os adivinhos tiveram uma solução. Deles, a solução. Disseram assim, vocês precisam colocar algo dentro da arca. Vocês tiraram uma coisa do Senhor e agora vocês precisam devolver. Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão colocar na arca 5 tumores de ouro, que é o que ele tem feito aqui para vocês, e vão botar também 25 ratos de ouro. E o que isso representava? Os tumores de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor como oferta pela culpa por Asdod, Gaza, Askelon, Gate, Ecrom, eles estão representando os tumores, né, nesse lugar. E os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias campestres. Então eles pegaram e fizeram isso que ele falou. Eles pegaram, colocaram esse ouro, simbolizando tudo isso, ouro, tumores de ouro, ratos de ouro, simbolizando as cidades que foram atingidas e tudo, juntaram com a Arca da Aliança. E aí tinham mais orientações, que era preciso colocar tudo num cofre ao lado e deixar ir, certo? E aí tem aqui no capítulo 6, do versículo 7, ele diz assim, agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas como crias, sobre os quais não se pôs ainda julgo, e atai no carro seus bezerros, levá-los-ei para casa. Então, eles iriam botar numa carroça, né, numa carroça com vacas que nunca carregaram peso nenhum, iriam colocar a arca e esse tesouro que eles falaram que era para devolver, para ver se saía a culpa deles disso aí. E aí a arca chega em Bet-Semes. Eu tenho um mapa, Marujo. Eu tenho um mapa aqui, na verdade, mostrando as cidades
por onde a Arca da Aliança foi passando. Olha só, deixa eu mostrar aqui. Por onde a Arca da Aliança foi passando. Então vamos ver aqui, Raninha. Ela estava em Siló, aí eles vieram batalhar aqui perto de Ebenezer, e aí eles roubaram os filisteus para Afec, e Afec matou um horror de gente, e aí ela foi para Asdod, depois outro horror de gente foi para Gate, depois para Ecrom, e aí resolveram parar, pensar, se aconselhar com os adivinhadores e resolveram fazer o que o adivinhador falou, que eu já falei aqui. E aí ela foi mandada daquele jeito para cá, para Bet-Semes. E agora nós vamos ver o que aconteceu em Bet-Semes. Olha só, assim fizeram aqueles homens e tomaram 2 vacas com crias e as ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa. Puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imitações dos tumores. Tudo de ouro. Olha só. E então foi para o território de Bet-Semes. E o que aconteceu? Tu acha que deu certo, Ana? Eu não sei. Desceram a arca do Senhor e no mesmo dia, o que aconteceu? O Senhor pesou a mão novamente. Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes. Por quê? Porque eles olharam para dentro da arca do Senhor. E aí feriu deles 70 homens. Então de Bet-Semes eles encaminharam a arca para outro lugar, para Kiriat Jearim. Olha, quando as pessoas viam essa arca chegando lá, os filisteus já ficavam com medo. Meu Deus, mandaram a matarem a gente, porque essa a poderosa arca da aliança para cá, né? Que é coisa do inimigo deles, que é do povo Israel. Vamos guardar esse mapa para cá. Então deu para entender direitinho aqui todo esse caminhar, e nós estamos aqui, né? Não, aqui é só Jerusalém, porque ela fica pra cá, mas estava bem aqui, porque depois Davi vai mandar pedir a arca para Jerusalém, mas isso é outra coisa. Então ela ficou em Kiriat Jearim, sabe por quanto tempo? Por 20 anos. O que aconteceu foi o seguinte, eles mandaram para Kiriat Jearim, porque pensaram assim, lá em 1 Samuel, capítulo 6, versículo 20. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar diante do Senhor, esse Deus santo? E para quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriat Jearim, dizendo os filisteus devolveram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós outros. Pronto. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazer, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou lá em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Certo? Então os filisteus devolveram a arca. Mas o povo de Israel ainda estava um pouco distante de Deus, pagando por ter ficado distante. Olha aqui, Hannah, segura esse aqui para mim. Eu vou tirar aqui o rei daqui. O povo erguia lamentações ao Senhor. O povo queria, na verdade, se aproximar do Senhor, mas não sabia como se aproximar. Já tinha se afastado demais, certo? O povo de Israel. Pronto, deixa a arca ali com aquilo ali. Pode deixar. E aí eles estavam todos lamentosos. Bota as pessoas lamentosas aí, Hannah. Pensando, e agora? E o Senhor, certo? Aí Samuel, nós vamos ler agora essa passagem bem aqui, ó. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses falsos e estranhos, e astarotes,
e preparai o coração ao Senhor e servi somente ao Senhor, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Só assim Deus os livrará das mãos dos filisteus. É quando vocês, amém, é quando vocês largarem de mão esses deuses falsos, esses costumes estranhos aos ditames do Senhor. Se vocês quiserem de todo o vosso coração, aí Deus vai se aproximar de você e não vai haver filisteu que vai lhe ganhar. Então, os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins de Baal, que é Deus também falso, os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Os Baalins e os Astarotes, eles acabaram se misturando quando eles conquistaram Canaã, porque deixaram alguns cananeus vivos e foram pegando os costumes deles. E aí foi deixando entrar. E Deus tinha avisado que não era para deixar nenhum vivo, para não se misturar. Mas eles se misturaram com essas pessoas pagãs, pessoas que têm costumes com falsos deuses e com outras coisas. Enfim, aqui eles estão voltando ao Senhor e destruindo e jogando fora os deuses falsos e largando os costumes desse outro povo. Disse mais Samuel: congregai todo o Israel em Mispa e orarei por vós ao Senhor. Então, eles estavam tristes, mas eles entregaram o seu coração novamente somente para Deus. Eu vou tirar Somente para o Senhor. E aí, vamos ver o que vai acontecer agora depois dessa mudança, de essa conversão aí verdadeira novamente. É o seguinte. Cadê o Samuel? O Samuel começou a orar. Esse aqui é Samuel? É, o Samuel grande. Samuel começou a orar por esse povo que estava se entregando novamente ao Senhor, e glória a Deus por isso. Então, eles congregaram-se em Mispa, tiraram a água e a derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram, confessaram o pecado deles, como Deus fala para a gente confessar o nosso pecado diante dele. Então eles disseram, pecamos contra o Senhor, e Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes, lembra? Dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo. Mas Samuel não parou de orar. E eles disseram assim, Hana: Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro, e aí ele pegou esse cordeiro. Será que foi daqui que ele pegou um cordeiro, ó? Eita. Ele pegou um cordeiro, olha só, que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel. E o Senhor respondeu Samuel, porque agora Deus sempre respondia Samuel, mas o povo não estava merecendo, mas agora o povo estava próximo, confessou seu pecado, pediu perdão e mudou de vida. Então, enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram na luta contra Israel, mas trovejou o Senhor. Como é que é o trovejar do Senhor, Hana, aí? Não. Trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus. Foi de força mesmo que ele trovejou para cima dos filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel todos os filisteus. Todos? Da cidade? Isso, saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram, foram correndo. Olha como eles foram para a luta, Hana. Olha como é que eles foram para a luta. Enquanto Samuel estava aqui fazendo sacrifícios e oração, porque a gente precisa orar. Você precisa orar sempre, mas se você tem um problema, então ora, coloca diante do Senhor. E eles saíram aqui felizes atrás do povo, e o povo lá dos filisteus estava como? Ó, nervoso. Esses aqui estão meio suados, então não? Assim, tão meio... Pois é, e aí o que aconteceu aqui? Ele está orando, fazendo sacrifício, eles pediram perdão pelos pecados, largaram deuses falsos, largaram costumes errados, e Deus botou esse pessoal aqui, ó,
pra correr. Esses aqui são os filisteus. O povo veio e botou eles pra correr. Vai correr que tem gente. Aí sabe o que aconteceu? Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e lhe chamou de Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Quem já ouviu essa frase? É uma frase muito conhecida que nós crentes costumamos usar quando a gente... Você tem a figura das pedras? Tem uma figura da pedra. Ele pegou uma pedra e colocou entre Mispa e Sem, não foi? E ele chamou essa pedra de Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. E Ebenezer em hebraico quer dizer pedra de ajuda. Esse lugar é diferente, né? Olha só, pedra de ajuda. Ele colocou naquele lugar para simbolizar que eles tiveram o braço forte do Senhor ajudando eles nessa batalha, que tiveram vitória. E aí ele disse: vou chamar essa pedra bem aqui de Ebenezer. Ebenezer quer dizer ajuda do Senhor, né? E aí ele disse: até aqui nos ajudou o Senhor. E eu digo para vocês hoje, para Hannah e para cada um de vocês, crianças, até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, certo? Então o que aconteceu? Os filisteus correram e deu tudo certo. E Samuel, sempre protegido, teve guerra, não teve guerra, tá chovendo, tá fazendo sol, Samuel tá como? Tá bem, porque tá sempre perto de Deus. Tudo na vida dele foi bem, porque não importa. Não é que não vai vir problema, problema vem pra todo mundo. Mas quando vem o problema, aí quando morrer vai pro reino de Deus. Bem melhor, olha até Deus. Olha até Deus. Então, não é que não vai ter problema, tem, mas quem tem problema, mas tem Deus, ó, problema resolve rapidinho e na paz, hein, Hannah, ó. Relax. É como, menina? Relax, tá bom? Então, olha só, e julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. Ele era um juiz de Israel também, né? De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava a Israel em todos esses lugares. Olha, as cidades que os filisteus tinham tomado de Israel foram todas restituídas para os israelitas, ok? Então ficou tudo bem e deu tudo certo, mas só deu certo quando eles entregaram realmente a vida deles para Deus. E não é só a gente dizer que entrega, é a gente mudar a nossa postura, a nossa conduta, é a gente orar e ler a palavra, e a gente obedecer a palavra que a gente leu. Porque se você orar, fazer as coisas e depois ir logo para carnaval, não vai dar nada. Não vai dar nada. Você vai estar pegando o costume de outro povo que não é o seu povo. Não vai mudar nada. Pois é. E aí, Hannah, me ajuda aqui que eu tenho aqui uma coisa para mostrar para vocês. Vamos mostrar aquele negócio, ó. O que nós temos aqui para concluir a nossa mega conversa? É o seguinte, bota essa lâmpada para cá, né? A gente vai indo para ali, porque eu vou mostrar a solução. Vem desde aqui, né? Aqui eu tenho uma lâmpada apagada, tá escuro. Pecado. Vocês estão lendo daí? Estão lendo? Pecado é escuridão. Pecado é igual a escuridão. E aí, eu tenho uma solução para isso. Quando o pessoal tá aí no pecado igual a escuridão, será que eles estão como? Eu acho que eles estão assim. Então, bota isso aqui. Olha só. Eles estão assim aqui nessa lâmpada. Ai, pecado. No pecado, ó. O pecado no começo, ele pode parecer bom. Mas depois, ele só traz tristeza. Pior. Ele, ó, te agarra e só traz tristeza. Então, quem tá no pecado... tá na escuridão, tá na tristeza. Mas existe uma porta que é a solução, Hannah. Bota essa porta aí, meu amor. Tchan, tchan. Vem aqui. Mais pra cá, não? Aqui, tá bom? Aqui tá bom, aí deixa aqui a outra figura. Aqui. A porta pra você sair daqui é Jesus. A porta. Vamos lá. Vamos pra perto de Alô? Jesus. Fica pertinho dele. Bem e pra ficar pertinho. pertinho dele tem que tomar vitamina B.O. Tomou hoje? B.O. Bíblia e oração. Toca aí. Bíblia e oração. Bíblia é para você aprender o que Deus quer para você. E oração para você conversar com Deus, tá bom? E muitos louvores, porque Deus habita em meio a louvores. Com você. Conta com você. E aí, nossa, você entrou naquela porta ali, meu amigo.
Você vai ser luz, nada de uma Pecado. lâmpada. Pecado, tchau. Vamos, vida. Exatamente. Você vai ter uma vida iluminada, uma vida de paz, uma vida de alegria. E as pessoas que ficam aí nessa luz são essas. Sabe aquelas que estavam tristes ali, ó? No pecado, na escuridão, sem Jesus? Pois se elas entraram por essa porta, agora elas ficaram assim, ó, sorridentes e felizes, porque Jesus é a nossa alegria. Até as ovelhinhas ficaram com ela. Até as ovelhinhas foram para aí? Uhum. E aí, nós vamos virar uma luz, sabe por quê? Porque a gente vai iluminar até o caminho dos outros. Porque a gente vira um testemunho vivo. Vão ver a sua vida e vão dizer, nossa, aquele garotinho, aquela garotinha, aquele menino, aquela menina, aquele rapaz, aquela moça, são tão abençoados, a vida deles tudo tão bacana. O que será que acontece? Por que ele é tão pacífico, tão paciente, tão benevolente, tão bom? O que será que ele tem? E aí ele vai mostrar o testemunho dele no dia a dia e vão ver, nossa, ele tem Deus. Quer dizer que quando a gente tem Deus é assim que é a nossa vida? Eu também quero, não é? Eu quero. Eu quero. Pois então é o seguinte, por hoje é só, pessoal. É o seguinte, vamos fazer uma oração final. Eu tinha guardado essa figura aqui, ó, pra mostrar o pessoal feliz. Vou mostrar aqui assim, ó, pessoal de Jesus, pessoal tá feliz demais. O povo de Deus, feliz hoje. o povo de Deus é um povo feliz. Ai, deixa eu fazer assim também. Então vamos orar, Hannah? Fica de pé aqui pra gente orar aqui, vamos? Pronto, pessoal, dá uma olhadinha aqui na Hannah. Vamos lá. Senhor Deus e Pai, muito obrigada por a Tua palavra ser tão maravilhosa, Senhor, e que ela alcance o coração de cada criança que está ouvindo aqui esse culto, Senhor. Louvado seja o Teu nome, dá-nos a Tua graça e a Tua proteção, Senhor, e no período em que passamos agora, Senhor, de pandemia, Senhor, controla essa pandemia e livra cada criança e cada família de todo e qualquer tipo de mal, Senhor. Tu és o nosso braço forte, Senhor. E até aqui Tu nos ajudaste. Louvado e glorificado seja o santo nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Por hoje é só. Um beijo bem grande, hein?